O Papa que enfrentou o guerreiro mais temido e implacável da antiguidade não carregava espadas, ele não vestia armaduras de ferro e não tinha exércitos marchando atrás de si. Ele tinha apenas a sua fé, a sua cruz e a autoridade espiritual que desceu diretamente de Nosso Senhor Jesus Cristo sob a Cátedra de São Pedro no ano de 452. Era a era cristã. O mundo ocidental parecia estar vivendo o seu próprio apocalipse imaterial. A transição da antiguidade clássica para a Idade Média não aconteceu de forma pacífica. Ela foi um processo doloroso de desintegração de posse, de governos, invasões violentas e um medo profundo que esmagava o coração das pessoas. E foi no ápice desse desespero que a providência divina colocou frente a frente o Papa Leão I, imortalizado pela Santa Igreja como São Leão Magno, e Átila o Huno, o rei dos hunos, conhecido pelas nações como o flagelo de Deus. Para você entender a gravidade daquele momento, imagine só o pânico que tomou conta de toda a Itália. A Confederação dos Hunos era uma máquina de guerra formidável e cruel, destruía províncias inteiras por onde passava. Diante dessa horda, o exército regular romano, que no passado tinha sido o orgulho e a espinha dorsal da Pax Romana, revelou-se completamente impotente e já estava falido. O imperador do Ocidente, Valentiniano III, um monarca fraco e dominado pelo medo, cometeu um ataque de puro desespero. Abandonou a sua corte fortificada na cidade de Ravenna e fugiu às pressas para se esconder atrás das antigas muralhas de Roma. Ao mesmo tempo, o general mais poderoso do império, o patrício Flávio Aécio, o homem que a história chamava de último dos romanos, declarou que não tinha soldados suficientes para arriscar uma batalha em campo aberto. Aécio chegou a sugerir o impensável para a corte palatina, a evacuação total da Itália, deixando a população civil desprotegida e abandonada. A cidade sagrada de Roma iria ser incendiada e pilhada pelos bárbaros. Foi nesse vácuo absoluto de poder humano, no momento em que os generais fugiam e os governantes se escondiam, que a história do Ocidente mudou para sempre. A embaixada romana, enviada para negociar os termos de sobrevivência com Átila, incluía políticos ricos do Senado e também diplomatas experientes. Mas foi a presença imponente, serena e sagrada do bispo de Roma que monopolizou a memória teológica e espiritual da humanidade. O sucesso milagroso daquela missão, que culminou com a retirada imediata dos hunos e a salvação de Roma. A partir daquele dia, o mundo entendeu que o poder espiritual da Igreja de Cristo era imensamente superior ao poder temporal dos reis da terra. Eu sou Fernando Covre e hoje, no Arquivo Sombrio, nós vamos abrir o dossiê pericial e espiritual sobre o encontro no Rio Minício. Vamos analisar o contexto geopolítico, a finança destruída do Império Romano e, acima de tudo, o milagre que a tradição da Igreja confirma e que imortalizou São Leão Magno. Se você busca a verdade histórica unida ao respeito da fé católica, aproveite esse início, se inscreva em nosso canal e deixe o like. O arquivo está oficialmente aberto. Para a gente compreender a magnitude do perigo que o Santo Padre aceitou enfrentar, nós precisamos primeiro entender como o orgulho do Império Romano tinha sido reduzido à falência completa. A fragilidade de Roma no momento do encontro com os hunos não foi um acidente de percurso. Ela foi o resultado de décadas de falhas morais, crises econômicas e uma dependência perigosa de exércitos mercenários. Sob o longo e confuso reinado de Valentiniano III, o Império Romano do Ocidente já tinha perdido o controle prático e a arrecadação de impostos de suas províncias, que eram as áreas mais ricas. A Britânia tinha sido abandonada. Partes da Espanha e também da Gália estavam dominadas por reinos bárbaros que estavam agindo ali com total autonomia. O Estado romano estava totalmente quebrado. E o golpe de misericórdia nas finanças do Império aconteceu no ano de 439, com a perda da província da África proconsular. O rei dos vândalos, Gensérico, lançou um ataque surpresa e capturou a rica metrópole de Cartago.
A perda do norte da África foi terminal para Roma. Aquela região era incontestavelmente o celeiro do império e a maior fonte de impostos em ouro que restava no Ocidente. Sem o trigo e sem o dinheiro africano, o tesouro imperial em Ravenna ficou vazio. Os exércitos não marchavam sem moedas de ouro nos bolsos. O general Flávio Aécio ficou matematicamente incapaz de recrutar, equipar e manter soldados regulares, permanentes no trabalho que era suficiente para defender a própria Itália. Por outro lado, o Império Romano do Oriente, governado a partir das muralhas invencíveis de Constantinopla, jogava um jogo político diferente. Durante anos, a diplomacia oriental comprou a paz, pagando tributos anuais gigantescos em ouros para o rei Átila. Esse ouro bizantino era o oxigênio financeiro do Império Único, permitindo que Átila mantivesse a lealdade de dezenas de tribos germânicas conquistadas sob o seu comando. Só que no ano de 450 d.C., o imperador Teodósio II faleceu e o trono de Constantinopla foi assumido por Marciano, um ex-militar de postura firme e linha muito dura. O imperador Marciano, então, mudou completamente a política externa do Oriente. Ele revogou imediatamente todos os tratados humilhantes, fechou os cofres e recusou-se formalmente a pagar mais um único centavo de ouro para os bárbaros. Marciano confiava na força de suas muralhas e em seu exército restaurado. Essa decisão audaz de Marciano criou uma crise existencial dentro do Império de Átila. Para um monarca bárbaro, cuja autoridade dependia diretamente da distribuição contínua de ouro e também dos saques para os seus guerreiros, a interrupção dos pagamentos de Constantinopla era um perigo de rebelião interna. Átila, então, precisava encontrar com urgência máxima uma nova fonte de riqueza para saquear. E foi aí que o seu olhar predatório se voltou de forma definitiva para as províncias ricas, desarmadas e financeiramente falidas do Império Romano do Ocidente. Se você gosta de acompanhar a história desses grandes embates que envolvem os rumos do cristianismo, eu já fiz um vídeo detalhando sobre outro pontífice que também participou dessa história da Igreja Católica. Clica aqui no card que está aparecendo que você vai ser redirecionado para outro vídeo depois que esse terminar. Fica tranquilo. E se você está gostando desse nível de informação, já deixa aqui o seu like para ajudar o nosso canal a crescer. Mas Átila não marchou contra o Ocidente apenas por dinheiro. Ele usou como desculpa um dos maiores escândalos da corte imperial romana, uma carta secreta e um anel, enviados pela própria irmã do imperador. O pretexto que Átila precisava para iniciar a guerra foi dado por Justa Grata Honória, a irmã mais velha do imperador Valentiano III. Honória era uma mulher ambiciosa e se sentia sufocada na corte de Ravenna. Para impedir que ela gerasse herdeiros que pudessem ameaçar o seu trono, o imperador a obrigou a fazer um voto de virgindade eterna. Frustrada com o seu cativeiro palaciano, no ano de 450, a princesa então tomou uma decisão drástica. Enviou secretamente um mensageiro através das fronteiras bárbaras, carregando uma carta pessoal e o seu próprio anel de sinete para o rei Átila. Ela implorava que ele a resgatasse da tirania de seu irmão. Átila, com a sua astúcia gigantesca e também uma visão política impressionante, escolheu então interpretar o evento daquele anel não como um pedido de socorro, mas sim como uma proposta formal de casamento. Ele respondeu imediatamente, anunciando que aceitava o noivado e exigiu logo de imediato metade territorial do Império Romano no Ocidente. Isso era para ser entregue como dote de casamento e junto com a sua noiva. O imperador Valentiano recusou a exigência de forma indignada. Átila tinha agora a justificativa moral perfeita para iniciar a sua invasão. Após uma campanha sangrenta na Gália em 451, o rei único reuniu as suas forças e na primavera de 452 cruzou os Alpes Julianos, invadindo o norte da Itália. A marcha de Átila em solo italiano foi avassaladora. O primeiro grande alvo foi a metrópole de Aquileia, a capital da província de Venécia, um dos maiores centros de comércio,
finanças e também espiritualidade cristã da península. O general Aécio, sabendo que não tinha tropas para enfrentar os hunos em campo aberto, colocou então uma forte guarnição dentro da cidade, esperando que as muralhas pudessem desgastar o exército bárbaro. O plano funcionou por 3 meses exaustivos. Os hunos, especialistas em combates a cavalo, detestavam cercos demorados e estavam à beira da desmoralização por falta de comida. Só que a história registra um momento de virada. Enquanto Átila cavalgava ao redor das muralhas de Aquileia, pensando em desistir do cerco, ele olhou para cima e viu uma cegonha branca voando para fora de uma das torres da cidade. Ela carregava os seus filhotes nas costas para longe daquelas muralhas. Átila, que sabia ler sinais, declarou diante de seus generais que o comportamento da ave era um aviso irrefutável de que as defesas da cidade iriam colapsar. Animados pelo presságio, os hunos então lançaram um ataque final violento com arietes e máquinas de cerco. Aquileia caiu no final de julho de 452. O que seguiu foi uma política deliberada de terror. A metrópole cristã foi inteiramente saqueada, incendiada e demolida de forma tão profunda que os seus traços urbanos quase desapareceram totalmente da história. O pânico foi tão gigantesco que a população civil das planícies vizinhas abandonaram seus lares milenares e fugiram para se esconder nos pântanos e nas ilhas lodosas do mar Adriático. Foi esse movimento de refugiados apavorados que lançou a fundação demográfica para uma futura construção da República de Veneza. Com o escudo de Aquileia destruído, não havia mais resistência no norte. Átila marchou para o oeste como um trovão saqueando Pádua, Verona, Brécia e Bérgamo. A tempestade atingiu o ápice quando os bárbaros invadiram Milão, a antiga capital imperial, confiscando todos os tesouros cívicos e as relíquias das igrejas. A Itália estava de joelhos. Em Roma, o imperador Valentiniano III e o Senado perceberam que o governo secular não tinha mais forças para salvá-los. Foi nesse abismo de covardia palaciana e vácuo de poder que a figura do Vigário de Cristo emergiu como uma autoridade sem precedentes. Sem exército para lutar, Roma jogou a última carta diplomática. Enviou uma comitiva ao norte da Itália para falar com o monarca bárbaro. E na linha de frente daquela delegação estava um homem idoso, vestido de branco. A grande embaixada romana viajou em direção ao norte e encontrou o acampamento de Átila estabelecido na planície aluvial do rio Minício, bem perto da cidade de Mântua. A comitiva unia o topo do Senado com o poder moral do clero. Havia o cônsul Avieno, carregando ouro romano para subornar a paz, havia o diplomata Trigêncio, veterano em negociar com bárbaros, e havia o líder supremo da delegação, o Papa São Leão Magno. Os registros da época contam que São Leão Magno avançou com uma serenidade inabalável em meio a guerreiros hunos. O secretário da Cúria Pontifícia, Próspero de Aquitânia, que trabalhava diretamente com o Papa, registrou em suas crônicas que a eloquência venerável, a sabedoria e a santidade do pontífice máximo paralisaram o orgulho do rei bárbaro. Átila ouviu as palavras de São Leão em silêncio. Ele contemplava com profundeza, sentiu compaixão pela calamidade da Itália, aceitou os termos do tratado e ordenou que seu exército iniciasse a retirada imediata para além do rio Danúbio. Mas a tradição sagrada da Igreja e as compilações históricas medievais, com os escritos do monge Paulo Diácono, revelam o mistério completo que operou na realidade invisível. Enquanto o Papa Leão Magno falava com firmeza humana sob o sol da Itália, o próprio rei Átila testemunhou uma aparição sobrenatural que o encheu de pavor paralisante. Atrás do Papa, um mero humano, descendo dos céus, em meio a uma luz resplandecente, Átila viu a figura monumental de São Pedro ao lado de São Paulo, os príncipes dos apóstolos e os padroeiros de Roma. Os gloriosos apóstolos estavam vestidos com paramentos sagrados, e ambos empunhavam espadas de fogo faiscantes
apontadas diretamente contra a cabeça do monarca bárbaro. A mensagem celestial era clara: se Átila tentasse violar a santidade do Papa ou marchar contra as igrejas de Roma, ele e todo o seu exército seriam instantaneamente aniquilados pela fúria do Deus Todo-Poderoso. Diante do exército invisível do céu, o homem que fazia o mundo inteiro tremer se curvou. Átila assinou o armistício, preservou a vida dos clérigos, poupou a integridade da cidade eterna e bateu em retirada com as suas tropas. É claro que a historiografia militar secular tenta buscar respostas puramente humanas para explicar a partida repentina dos hunos. Historiadores modernos apontam que o acampamento bárbaro no Vale do Pó estava enfrentando um colapso. Eram doenças endêmicas, surtos de disenteria e malária, causados pelo calor sufocante do verão nos pântanos italianos, além de estarem sofrendo com a quebra de safras e a falta de pasto para todos os seus cavalos. Somando a isso, o imperador Marciano tinha enviado tropas de Constantinopla para atacar o território natal dos hunos, do outro lado do Danúbio, forçando Átila a voltar para defender o seu reino. Mas para nós que guardamos a fé católica, nós entendemos que a providência divina opera através da própria história e da natureza. Deus usou o cenário geopolítico e manifestou a sua glória e seu poder através da coragem de São Leão Magno e de intervenção invisível de seus apóstolos. O encontro no rio Minício provou para as gerações medievais que as espadas das legiões romanas eram inúteis perto do poder da oração e da jurisdição espiritual da Sé Petrina. Roma foi salva não pela força das armas terrenas, mas pela força invencível da verdade divina. Comenta aqui embaixo com a frase São Leão Magno rogai por nós, para eu saber se você assistiu até o final e partilha dessa mesma fé no poder de Deus. Nos próximos vídeos vamos trazer mais mistérios do Vaticano e da fé católica. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever. É muito importante para você apoiar o nosso canal. Ative o sininho também para você não perder nada que a gente posta aqui. Eu sou o Fernando Covre e este arquivo está agora oficialmente encerrado.